Olá pessoal, aqui é André Pugliese, estou com o jornalista Juca Kfouri. Juca de larga experiência em coberturas de Copa do Mundo, no impresso, na TV, enfim, todas as plataformas. Juca, primeiro, rapidamente, quantas Copas você já cobriu de várias maneiras, né? Em loco ou fora do país sede? Qual que é a tua experiência, desde quando você está na cobertura de Copa? Desde 70, na retaguarda, 70, 74 e 78. A partir de 82 vinha todas, exceção feita da Ásia. É a minha 9ª Copa em loco, é a 13ª em que eu trabalho. Com essa perspectiva aí que você tem, qual que é a tua avaliação sobre a cobertura de Copa do Mundo atualmente? O que você acha que mudou, se mudou tanto assim com relação ao que você já vivenciou? Pois é, André, eu confesso a você, correndo o risco de parecer saudosista, coisa que eu não quero ser, eu sinto falta de um olhar diferente. Eu sinto falta de um pessoal de Copas que eu cobri na Espanha em 82, no México em 86, na Itália em 90 e mesmo nos Estados Unidos em 94, que você tinha o Veríssimo, você tinha o Saldanha, tá bom, o Saldanha morreu, não vale. Você tinha o Sérgio Cabral Pai, você tinha o João Ubaldo Ribeiro, tá bom, morreu também, não vale. Mas enfim, você tinha um olhar diferente, não necessariamente de gente do esporte, de gente do futebol. A cobertura ficou muito cara. Os jornais estão enfrentando uma crise que a gente conhece, a mudança de plataformas ainda não foi uma coisa bem digerida, mas eu acho que principalmente no impresso falta esta visão, falta esse aprofundamento. E na cobertura da televisão me incomoda muito a gracinha desvairada, a gracinha pela gracinha, que eu acho uma gracinha sem graça, não acho... esse pessoal a quem eu me referi, e poderia falar de mais gente, Rui Carlos Osterman, tanta gente, era uma gente que tinha uma graça inteligente, e não uma gracinha rastaquera, demagógica, populista, apenas para ter audiência. Juca, como é que você se adaptou com relação a esses avanços tecnológicos, né? Passou a utilizar o iPad, o celular, que já não é de agora com relação à Rússia, né? Mas para você foi uma mudança brusca, assim, com quem passou tanto tempo em outras plataformas. Como que você entrou nesse mundo digital? André, faz muito tempo, diria para você que desde 2006, portanto já há 12 anos, que se você perguntar para mim, Juca, o que você é? Eu periga dizer para você que eu sou blogueiro e não jornalista. Eu comecei a fazer um blog que me surpreendeu, né, pela audiência que tem, mas também há muito tempo, desde a África do Sul, que eu sequer uso laptop. Eu cubro a Copa com tablet. Há companheiros, agora não, mas na Copa da África e na Copa do Brasil, olhava para mim e dizia, você está maluco? Eu detesto carregar coisa, eu ando com um mini iPad dentro do colete de fotógrafo, que é com que eu cubro a Copa. Eu escrevo para o blog, escrevo para a Folha, gravo coisas para a Rádio CBN, mando coisas para a ESPN, por aí. Então, enfim, me adaptei muito bem a isso. Juca, você também é jornalista e, claro, as coisas se misturam, é um crítico, né? Do futebol, comentarista também de jogo e tudo. Embora a gente veja quase uma onipresença aí das mesas redondas, né? Você acha que, diante desse cenário de imediatismo, assim, falta também um tempo maior para reflexão sobre o que está acontecendo? Tem que ser tudo imediato? Isso, quer dizer, essa coisa do instantâneo, eu sempre fui adepto. Veja bem, a minha formação é em revista, né? Quer dizer, a minha formação inicial, eu comecei a minha vida profissional para trabalhar para a revista Placar, em 1970. E evidentemente que numa revista você tem todo o tempo do mundo para reflexão. Eu sempre fui adepto do não necessariamente dar primeiro, mas dar melhor, né? Eu continuo achando que dar melhor é mais interessante do que dar primeiro. Mas é absolutamente inevitável.
essa luta pela instantaneidade, por ser o primeiro a dar. Ah, demos primeiro. Aí você vai ver, o demos primeiro às vezes é 50 segundos, 2 minutos. Essa briga não me interessa. E por causa dessa briga se comete muita irresponsabilidade. Muita coisa mal apurada vai pro ar. Juca, como encontrar um equilíbrio entre a cobertura jornalística e a paixão pelo futebol, a paixão pela seleção brasileira? Então, a paixão pela seleção brasileira é uma coisa que com o tempo foi se arrefecendo, né? Não que eu misture a CBF com a seleção brasileira, mas o fato desses jogadores terem muito poucos vínculos com a gente, né? Pelo fato desses jogadores, a boa parte deles, e o Neymar é o melhor exemplo disso, ser muito mais popstar do que jogador de futebol, eu te diria que a paixão se mantém muito mais em relação ao clube do que em relação à seleção. Agora, a gente é treinado, né, para cobrir e esquecer a paixão na hora da cobertura. Então isso também para mim não é problema. E Juca, também só uma última questão com relação à transformação da cobertura esportiva, né? Você até já passou, sim, comentou sobre isso. Hoje está muito mais no entretenimento do que no jornalismo, né? Você acredita que ainda há um espaço para uma virada de placar aí? Como é que você se enxerga nessa situação? Eu sou um otimista militante. Eu acredito que o leitor, o ouvinte, o telespectador, à medida que amadureça, vai exigir que haja pelo menos um limite para essa coisa da gracinha, né? Aquilo que eu chamei de laifertização da cobertura esportiva. Eu acho que uma coisa é você ser bem-humorado. Para você fazer bom jornalismo, você não precisa ser mal-humorado. Agora, outra coisa é a gracinha pela gracinha. E é mais cômodo fazer a gracinha, né? Em vez de fazer jornalismo. Porque aí você eventualmente, não fere interesses, né? Não precisa falar que a Crefisa é o que é, porque afinal a Crefisa é uma grande anunciante, então é melhor não falar. Ou dizer que a CBF é o que é, porque afinal é a CBF que vende os direitos exclusivos de transmissão. Eu acho que à medida que a democracia brasileira se aprofunde, que o povo brasileiro se transforme cada vez em mais cidadão, exigirá isso. Pode ser que eu não veja, mas eu acho que esse caminho do entretenimento não é o caminho que o jornalismo deva seguir. Juca, para fechar, qual a tua principal cobertura, a tua principal recordação de cobertura de Copa do Mundo? É aquela coisa da primeira, a gente nunca esquece. É a Espanha em 82. Você tinha um contato com Sócrates ali, todos os demais jogadores? Sim, mas ali não era só isso, né? Quer dizer, você além de ter aqueles jogadores Sócrates, Zico, Falcão, Leandro, Júnior, Cerezo, Oscar, de quem você queria ficar amigo, porque eram pessoas. Você tinha um presidente de CBF que era uma pessoa direita, Jurite Coutinho, que não era um Marco Polo Del Nero, nem um Marim, nem um Ricardo Teixeira, nem um João Avelange. Era um homem de bem, né? Então isso fazia toda a diferença do mundo. E tinha Tele Santana de treinador, quer dizer, era outra coisa, outro tempo. Mas aquela seleção não se repete mais. Ricardo, muito obrigado. É isso. Sempre uma inspiração. Obrigado. Tchau, tchau.